Fala galerinha, e essa foi uma das questões que apareceram para vocês, ó. Um terreno quadrado possui uma área de 169 metros quadrados e apenas a sua frente ainda não está murada. Quantos metros de muro terão que ser construídos para isolar completamente esse terreno? Dica: a área do quadrado é o lado vezes o lado. Gente, vocês poderiam resolver isso aqui de duas formas, ou pela área do quadrado ou por Bhaskara. Então vamos resolver do jeito mais fácil, tá? Tá aqui, galerinha, a área do quadrado é o lado vezes lado, então ele diz o seguinte: você tem uma área que é igual a 169 metros quadrados, certo? Se a área é 169, o que quer dizer a área? Quer dizer que é um lado vezes o outro. Então, sabendo que um quadrado tem os 4 lados iguais, quanto vale um lado desse aqui? Se você deseja saber um lado, basta tirar esse númerozinho aqui, ó, tirar a raiz quadrada dele. Se você tirar a raiz quadrada de 169, você vai ver que o lado vai ser 13 metros, tá? Então, a área aqui nesse caso é 13 vezes 13, que é igual a 169 metros quadrados. Então, um lado tem 13 metros. E ele fala na questão que já murou 3 lados e falta apenas um. Ou seja, falta quantos metros? Faltam 13. Se ele murou um lado que tem 13, outro lado que tem 13, outro lado que tem 13, faltam de quanto? Um de 13, que não é um quadrado, certo? Era apenas isso a questão. A outra questão, ela fala sobre função, né, galerinha? Sobre a lei de formação. Tá aí, ó. Um certo tipo de pão custa 35 centavos. Quem compra X pães desse tipo paga Y reais. Qual é a lei de formação para essa situação? Nós vimos isso nas aulas anteriores, certo? Ou seja, cada pãozinho custa 35 centavos, certo? Aqui já apareceu a respostinha para vocês, ó. Cada pãozinho custa 35 centavos. Então, cada pão que você compra, a cada pão você vai acrescentar esse valorzinho aqui, vai multiplicar por esse valor. Então, a lei de formação que melhor representa essa situação é aqui, ó. Y é o valor que vai ser pago, Y ou F de X, vai ser o valor unitário de um pão, vezes a quantidade de pães que você desejar. Então, se você só quiser um pão, vai ser 1 vezes 0,35. Se você quiser 2 pães, vai ser 2 vezes 0,35. Essa outra questão ela é muito fácil, gente. Marque a afirmativa verdadeira. Vamos aqui à primeira questão, a primeira alternativa. Y, que é a imagem, é igual a 7 vezes x mais 1. É uma função crescente. Gente, é uma função crescente. Por quê? Porque o 7 aqui, ó, é positivo, então é uma função crescente, ou seja, já é a nossa alternativa correta. Mas vamos olhar o restante aqui, ó. 7x menos 1 é decrescente. Errado. Para ser decrescente, esse valorzinho aqui que fica um x teria que ser negativo. Y igual a menos 8x é uma função não linear. Errado, ela é uma função linear sim. Para ela não ser linear, teria que aparecer aqui um mais ou menos algum número. A função linear não é uma função afim. Mentira. Função linear ou não linear são funções afins. Função que representa o valor a ser pago após um desconto de 5% sobre um valor X de uma mercadoria é dada pela lei de formação de f de x igual a 0,5 vezes x. Errado. Se for um desconto, ficaria quanto a lei de formação? Ficaria 95 vezes x, ou 0,95 vezes x, tá? Porque é desconto de 100%, então seria em relação a 100, tá? Então fica aí a dica. A outra questão, gente, é sobre função de segundo grau, que diz assim, ó: a função f de x igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 6 está definida nos números reais. Fazendo o gráfico dessa função, assinale a alternativa que for correta. Então, ele está falando aqui sobre o vértice, ó. Veja que em todas as alternativas ele quer saber o vértice. Para quem não lembra aí, existem duas formulazinhas de calcular o x do vértice e o y do vértice, tá? Eu utilizei aqui um programa para realizar o gráfico, que é o Odin Gráficos, que eu já tinha falado para vocês.
E tá aqui o gráfico dessa função, ó. 2x ao quadrado mais 4x menos 6. Então, você tem que realizar a delta, vai fazer o Bhaskara direitinho, tá? Então, daqui, ó, nós percebemos que ela é uma função, a parábola dela, ela tem a concavidade para cima, né? O nosso coeficiente aqui, o 2, que no caso é o coeficiente A, ele é positivo, então é boquinha feliz, né? Rostinho feliz. E ele tem aqui um ponto, que é o vértice, ó, onde eu tô aqui com a mão, tem um vértice aqui, certo? Então, o vértice, se você olhar o x do vértice, tá aqui mais ou menos, ó, tá em menos 1. E o y do vértice tá aqui, ó, em menos 8, né? Então, se você olhar aí a alternativa, vai ser, a alternativa é, ó, menos 1 e menos 8. Só é realizar com a fórmula o y e o x do vértice, ok? E a última questão, galera, é muito fácil também. Ela pede para você analisar o gráfico e marcar o que for verdadeiro. Então, vamos analisar o gráfico. Letra A. É uma função crescente entre x 0 e x 6. Vamos analisar se ela é crescente. Olha, ela é crescente até o 3. Ela cresce e ela decresce entre o 3 e o 6. Então, essa letra A é falsa. B. É uma função decrescente entre o x0 e o x3. Não, entre x0 e x3 ela é crescente. Letra C. Essa função tem ponto de mínimo. Errado. Não é não. Essa função tem ponto de máximo, certo? Aqui o máximo. Se fosse mínimo, ela teria concavidade ao contrário. As raízes dessa função é o 0 e o 3. Errado. As raízes dessa função são os números em que esse gráfico vai cortar o eixo x. E ela corta no 0 e no 6. O 3 é o vértice. Então, a afirmativa que melhor define é aqui, ó, letra D. Essa função tem um ponto de máximo.